Bom, agora a gente vai terminar a nossa conversa sobre autenticação mostrando um exemplo de mecanismo de autenticação que vai ser o Kerberos. Bom, então o que é o Kerberos, né? Kerberos é um mecanismo de autenticação utilizada, por exemplo, no Windows, no Linux, no macOS, para ampliar o funcionamento de mecanismos de autenticação tradicional. Então, o que acontece com esses mecanismos tradicionais, né? Então, os usuários, as aplicações individualmente requisitam a autenticação do usuário. Então, por exemplo, você vai acessar um servidor de e-mail, né? Então, você vai lá, autentica o usuário acessa o servidor de e-mail, se autentica, passando o usuário, login, senha e tudo mais. E aí a sessão de autenticação ela é estabelecida por aquele servidor de e-mail e é uma sessão de autenticação específica para aquela aplicação. Então, quais são os problemas, limitações ou dificuldades que esse modelo tradicional de autenticação pode criar? Isso aumenta a granularidade ou granulosidade do sistema de autenticação. Cada aplicação diferente, por exemplo, acessar servidor de e-mail, acessar servidor web, acessar servidor de arquivos no seu ambiente empresarial e por aí vai, né? Acaba exigindo que o usuário novamente se autentique, passe suas credenciais, eventualmente inclusive credenciais diferentes, né? E isso aumenta a redundância dos mecanismos de autenticação e cria uma certa dificuldade de administração também, porque cada um dos mecanismos pode exigir que a gente tenha uma base diferente de autenticação. Bom, do ponto de vista da dificuldade de administração, isso pode até ser resolvido com servidores do tipo LDAP, que aí a gente centraliza a base de usuários, de logins e senhas. Mas de qualquer maneira, a gente ainda tem um problema do usuário se autenticar toda hora nos diversos serviços, né? E a gente não consegue controlar adequadamente, ou melhor, o controle não é centralizado de quais serviços estão sendo utilizados. Então, se eu quiser saber quem acessou o serviço tal, serviço A, serviço B, serviço C, então tem que ir em cada um dos serviços e verificar quais foram as operações que foram executadas por aquele usuário, em que momento aquele usuário fez sua autenticação. O modelo moderno de autenticação é um modelo que implementa a ideia do Single Sign-On. Então a ideia é o seguinte, o usuário se autentica uma única vez, por intermédio, por exemplo, de uma aplicação central ou na primeira aplicação. Uma vez autenticado, todas as demais autenticações fazem uso da sessão de autenticação criada no primeiro momento e o usuário não precisa novamente se autenticar. O controle de acesso e uso das aplicações acaba sendo estrito, quer dizer, uma vez que aquele usuário não tem mais direito de acessar uma ou outra aplicação, então no gerenciamento da autenticação e do controle de acesso a gente consegue fazer de uma única maneira. E aí, quando um usuário ele faz o sign-off, ou single sign-off, faz o log-off, né? Aquela de-autenticação do usuário acontece uma única vez e ela vale daí para frente. Quer dizer, eu me desautentiquei nessa aplicação, então eu desautentiquei em qualquer outra aplicação. Então esse é um caso em que a autenticação é efetivamente centralizada. Então observe, centralizar a autenticação não é unicamente centralizar a base de dados onde tem as credenciais dos usuários, que é o que o LDAP faz. Então é necessário gerenciar e criar sessões de autenticações únicas centralizadas para os usuários, uma vez autenticados, utilizarem essas sessões para as outras aplicações. Bom, justamente a gente vai falar de uma solução que permite garantir isso, né? Esse modelo centralizado que permite a autenticação, a autorização e o accounting, quer dizer, a contabilidade de uso dos mecanismos. E esse modelo é implementado por um serviço chamado Kerberos, que foi desenvolvido
no MIT, lá no final dos anos 80, justamente para oferecer esse single sign-on seguro. Então ele utiliza criptografia assimétrica para estabelecer comunicação segura, e a utilização do serviço é absolutamente transparente para as aplicações. O usuário simplesmente comprova a sua identidade para cada um dos serviços, mas ele digita a sua senha uma única vez. Só precisa digitar uma única vez. Do ponto de vista conceitual, o Kerberos nada mais é do que um KDC. Ele implementa a ideia do KDC. Quer dizer, você tem um serviço central que armazena as chaves simétricas de todos os usuários ou serviços ou tudo mais, e por meio dessa centralidade, cada usuário precisa inicialmente se autenticar no serviço Kerberos, e então para obter uma credencial, para conversar com qualquer outro elemento, o Kerberos gera essas credenciais, né? Então, com isso, a gente consegue fazer, na prática, coisas como integrar o ambiente de autenticação no Windows, no macOS e no Unix. Então, um usuário que se autenticou no sistema Windows, essa única autenticação ela pode ser utilizada para todos os sistemas heterogêneos dentro de uma determinada rede. Bom, então como é que funciona a autenticação no Kerberos? Então eu vou só dar uma ideia, vou passar rapidamente nisso aqui. Vocês não serão capazes de configurar e de implantar um sistema Kerberos só com essa discussão. Meu interesse é mostrar as questões conceituais que estão aí por trás. Então, a autenticação no Kerberos, eu tenho esses elementos participantes, né? Um cliente, que é um cliente do Kerberos, em que o usuário vai digitar seu login e sua senha para se autenticar. O serviço propriamente de autenticação, centralizado. Os tickets de serviço, que dão direitos aos clientes a acessarem serviços. E os serviços propriamente, que são os elementos na rede nos quais os clientes querem se autenticar. Então, vamos considerar que os clientes querem acessar serviços, e para acessar serviços é necessário a autenticação de cada um dos clientes. Então, funciona da seguinte maneira, né? Então, tem aqui meu cliente ele quer acessar um servidor de autenticação. E, bom, para isso ele precisa de uma credencial, e a obtenção dessa credencial passa pelo KDC, que vai ser implementado pelo Kerberos, né? Então, tem um servidor de autenticação, que acessa uma base de dados de credenciais de usuários, e tem um servidor chamado Ticket Granting Server, ou TGS, que é um servidor que oferece tokens de sessão com os quais os clientes conseguem acessar os serviços de aplicação. Então o usuário se autentica aqui nesse servidor de autenticação, o servidor de autenticação verifica as credenciais, e depois, uma vez autenticado, esse cliente ele conversa com o TGS para obter direito de acessar cada um dos servidores de aplicação. Então vamos ver um esquema de funcionamento do Kerberos, né? Então o cliente solicita uma autenticação no servidor de autenticação por meio de uma chave que é baseada na sua senha. Então enviou essa informação. O servidor de autenticação, uma vez verificando que a autenticação está correta, ele envia uma chave para o cliente com a qual ele consegue acessar o TGS e solicitar o acesso a outros serviços. Essa chave enviada de volta, ela é enviada numa informação chamada de Ticket Granting Ticket. Então, é um ticket para dar direitos de gerar novos tickets para acessos aos serviços. Então, o conceito de ticket é basicamente o conceito de uma chave simétrica utilizada para acessar um determinado serviço. Então, uma vez que ele tem o TGT, né, quando ele quer conversar com o serviço, ele conversa com outro serviço centralizado aqui chamado TGS. Ele envia o TGT dizendo, por exemplo, eu quero conversar com um serviço tal, com o serviço A. Aí o TGS verifica se de fato esse cliente pode falar com esse serviço. Então aqui não tem só autenticação, mas eu tenho também controle de acesso. E uma vez que isso é verificado, ele gera uma chave encriptada, né?
uma chave encriptada para dar a esse cliente o acesso àquele TGS. Perdão, o acesso àquele serviço em que ele está interessado. Então o cliente, quando quer conversar com aquele serviço, ele utiliza essa chave encriptada para falar com o serviço, e esse servidor ele conversa com o TGS para validar se aquela chave encriptada de fato dá direito ao acesso àquele serviço. Né? Isso tudo vai funcionar na medida em que clientes, servidores, né, TGS e servidor de aplicação possuem chaves simétricas pré-compartilhadas. Bom, então uma vez que esse servidor de aplicação verifica e aceita essa chave, então a comunicação é estabelecida entre uma comunicação autenticada e confidencial é estabelecida entre cliente e servidor de autenticação. E pronto, daí para frente a autenticação está garantida. Se o cliente precisa conversar com algum outro serviço, então ele vai utilizar o mesmo ticket que ele tem antes, o TGT, para solicitar o acesso àquele serviço. Observe, em nenhum momento nesse caso o cliente precisou passar novamente o login e a sua senha. Obtendo a credencial para conversar com um novo serviço, então ele solicita uma nova conversa com aquele outro serviço. Então, joia. Então, tem alguns componentes aqui que fazem parte de um sistema, né? Os principals, que são as entidades que representam usuários e servidores, os tickets, que oferecem o direito de acesso aos serviços, os autenticadores, que são os que validam as identidades, as diversas chaves criptográficas utilizadas aqui para esse sistema funcionar, uma chave mestre, diversas chaves secretas, chaves de sessão, né? Chaves de clientes que são derivadas a partir da senha e chaves para acessos aos serviços. Então, do ponto de vista do ponto de vista do funcionamento do Kerberos, ele é meramente uma implementação de um serviço baseado em KDC, no qual a gente tem um elemento aqui, ó, que é o servidor de autenticação. Tem um elemento aqui com o qual a gente obtém um determinado ticket, para então, nesse diagrama aqui, a Alice conseguir conversar com o Bob e realizar uma certa operação ou trocar alguma mensagem com o Bob adequadamente autenticada. Né? Então, observe que aqui a gente tem diversas chaves sendo trocadas entre esses diversos elementos para que essa comunicação ocorra adequadamente. Né? Então, é o TGS que gera a chave compartilhada K, A e B para a Alice conversar com o Bob. Observe que essa chave aqui, ó, quando o Bob recebe essa chave KB aqui, ele precisa validar essa chave KB também com esse TGS. Bom, o ticket no Kerberos ele tem a identificação do servidor, do cliente, o IP do cliente, o timestamp, o tempo de vida. Todo ticket vale por um tempo pré-determinado. Né? Pode ser um tempo curto, pode ser um tempo longo, por exemplo, um dia. E contém a principal informação, que é a chave de sessão para comunicação. No caso do Kerberos, funcionamento do Kerberos dentro do Linux, por exemplo, então tem esses serviços aqui que vão precisar funcionar. Por exemplo, o Kinit, que é um serviço para obter um ticket. O Kalist, que mostra os tickets obtidos por aquele cliente, né? O Kdestroy, que destrói os tickets gerados por aquele cliente, né? Então, um ticket destruído ele não pode ser utilizado daí para frente por ninguém. E, obviamente, esse Kdestroy ele passa pela conversa com o TGS. O Kadmin, que manipula a base de dados do Kerberos. Então, isso aqui é basicamente da manipulação do sistema Kerberos mesmo, da administração do Kerberos. O KeePassword, que é para mudar as senhas dos usuários. Então, observe que isso aqui é uma variação, uma modificação, uma adaptação do programa de modificação de senha do próprio Linux. E, para isso funcionar, né, para a gente ter um uso efetivo, a gente precisa de aplicativos kerberizados. Quer dizer, que são aplicações que estão prontas para utilizar, seja aplicação cliente ou aplicação servidora, na verdade a gente precisa dos dois. Elas foram modificadas para utilizar o Kerberos como mecanismo de autenticação daquele serviço. As aplicações, tipicamente, elas não são prontas para utilizar o Kerberos. Tá? Então, isso precisa ser incorporado na aplicação como um mecanismo básico de autenticação.
Quando uma aplicação ela está pronta para utilizar o Kerberos, a gente chama essa aplicação de kerberizada. Observe, né, reforçando o que eu falei anteriormente, que tanto a aplicação cliente como o servidor, no caso do diagrama Alice e Bob, né, tanto a Alice como o Bob precisam ser kerberizados, estar prontos para utilizar o serviço do Kerberos. Tem algumas APIs que facilitam o uso do Kerberos e tornam até, na medida do possível, transparente o uso do Kerberos. No caso do mundo Unix, né, a distribuição do Firefox, por exemplo, utiliza isso. Tem uma API chamada GSS API, que implementa diversos serviços de segurança, inclusive implementa o acesso ao serviço Kerberos e está disponível para diversas plataformas. Alguns clientes que a gente costuma utilizar, por exemplo, o SSH, cliente do SSH, o servidor do SSH, o próprio Firefox, o Thunderbird, têm incorporados a GSS API e, uma vez configurados, eles podem utilizar a GSS API para autenticar usuários transparentemente numa rede cuja autenticação é baseada no Kerberos. Bom, então esse aqui é só um exemplo de um mecanismo de autenticação, um mecanismo prático de autenticação, quer dizer, uma implementação de um mecanismo de autenticação que é amplamente utilizada e que tem algumas limitações, né? A gente não pode utilizar na internet o Kerberos para se autenticar, justamente porque a gente precisa ter servidores de autenticação centralizados e que eles não funcionam para, por exemplo, milhões e bilhões de máquinas na rede, né? Mas para um ambiente empresarial, para um ambiente organizacional, ou para uma matriz de diversas filiais, o serviço Kerberos é mais do que adequado e bastante interessante e possui várias vantagens em utilizar esse serviço Kerberos. Então, com isso, a gente termina essa conversa sobre autenticação, essa conversa conceitual sobre mecanismos de autenticação dentro do nosso curso de segurança.